Olha, depois desse rolo todo, uma das coisas que eu fiquei mais encafifado foi o seguinte, tá? Foi o seguinte. Numa postagem no Instagram, o Marçal, ele reproduziu a pergunta de um seguidor. E eu tenho medo de fazer coro para essas coisas. Que é igual a história do presidente. Fui ver o presidente. Ele deu, então, amplitude, né, ampliou o alcance da pergunta do seguidor. Né? A pergunta é a seguinte: até o Bolsonaro já te vê como uma ameaça. Tá na hora de ir para cima dele? Aí ele faz o sinal negativo com o dedo, dizendo que não é a hora. Em outro post, o Marçal usou personagens bíblicos para fazer uma analogia sobre sua relação com o ex-presidente. Aspas. O Davi precisa ter paciência para o reinado de Saul chegar ao fim. O que isso quer dizer? Ele sabe que o Bolsonaro tem um teto. Ele está tendo habilidade. Veja, eu falo com... eu diria que eu tenho lugar de fala, porque eu tive coragem no momento em que o Salles falou que ia ser prefeito. Não sou amigo do Salles, não tenho intimidade com ele, conheço, bato papo, mas na hora que ele disse, sou candidato a prefeito, no dia seguinte eu estive num programa contigo, havia outras pessoas, disse, esse é o cara. Era o Salles. Então, eu não estou preocupado. Defendi o posicionamento dele, a lógica dele, o programa que ele tinha, a história do Salles, inclusive a coragem do Salles. Esse era o cara. Ponto. Só que tem um detalhe. Existe uma diferença entre quem é o discípulo e quem é o herdeiro. O discípulo é aquele cara que segue os ditames do mestre. O herdeiro, normalmente, é o cara que entende o espírito do mestre e constrói algo novo. O que o Marçal está tentando dizer é que ele quer ser o herdeiro. Ele quer construir algo novo sozinho, tanto quanto o Bolsonaro conquistou sozinho. Porque eu vi o Bolsonaro na Câmara dos Deputados pregando para ninguém no plenário. E ele ia lá dizendo, aquele vagabundo que está dizendo que criança de 5 anos seduz marmanjo, não vale nada. E ninguém ouvindo. E ele foi caminhando. Ora, o que o Marçal quer é ser o herdeiro. Ele está dizendo, vai chegar uma hora que os discípulos vão se atrapalhar porque eles vão estar brigando por picuinhas e terá que chegar o novo. O problema todo é que ele está começando a dar um tiro no pé, que ele está confundindo o instrumento e a forma com o conteúdo que a direita quer. Por exemplo, ele inovou e ele vai ser estudado. Isso é ponto pacífico. Qual é o conteúdo que ele tem? Por incrível que pareça, ele tem as coisas mais mirabolantes, mas que são factíveis. Desde que tenha um planejamento, uma equipe correta com ele. Uma equipe que tenha a capacidade de viabilizar. E algo que ainda não foi tratado. Como é que vai controlar o crime organizado que tomou conta do Brasil, do Estado de São Paulo e de São Paulo? Porque aí torna factível tudo aquilo que ele está falando. Porque a primeira proposta é como é que eu vou empeitar aqueles que vão querer ter o controle econômico das máquinas que eu quero produzir. Essa é o que ele tem que botar. Se ele botar isso, ele está no páreo e ele pode vir a ser herdeiro. Só tem um detalhe, o herdeiro não pode surgir agora. Agora só há espaço para discípulos do Bolsonaro. Por qual razão? Porque nós estamos em guerra com algo que é o que há de pior. Nós estamos em guerra com o City, nós estamos em guerra com o lado sombrio da força, nós estamos em guerra com tudo que é de ruim. Então a gente não pode estar perdendo tempo com picuinhas. E nessas o Paulo Marçal não pode jogar tempo fora. Que até os Estados Unidos se aliou à Rússia, né? Na guerra contra Hitler. Sim, é verdade. Exatamente. É verdade. Porque você tem um mal absoluto, a gente precisa concentrar esforços. O mal absoluto, você tem que relativizar os males relativos. Porque, infelizmente, Então, esse não é o momento para estar andando. E nem para o Paulo Marçal estar dando tiro no pé, para estar fazendo essas besteiras que ele fez. Cara, você foi preciso, Pavinato. Você foi preciso. Preciso de tem você aqui. Tem uma coisa muito maior do que isso que está sendo discutido. Pessoas estão presas, gente está morrendo por atos tirânicos de uma ditadura que foi instaurada no Brasil, porque um pequeno grupo de pessoas concentra o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E agora estão associados no desfile de 7 de setembro para dizer, agora eu estou um pouco maior, e fica aquela tropa que não sabe para quem prestar continência.
Eu vou pegar o gancho. Claro, pega o gancho. Porque isso que o professor falou foi extremamente importante. Olha, eu acho que a gente tem que colocar alguns fatos na mesa. Primeiro ponto é que, dentro desse fenômeno Pablo Marçal, foi interessante a gente ver como as pessoas que se identificam com a ideologia à direita, elas têm autonomia para além da figura do Bolsonaro. Isso é muito importante para a gente, enquanto movimento da direita mesmo como um todo, tá? Vamos deixar de lado aí essa disputa, né? Porque tá parecendo ser uma disputa. Mas vamos deixar de lado um pouquinho isso. É interessante ver pessoas que estão se identificando mais com as ideias, mais com os valores, com os princípios da direita e conseguem ter autonomia de figuras políticas. Isso é muito importante para a política brasileira e nós, enquanto direita, como a gente ainda está engatinhando, tentando entender o nosso lado para fazer um movimento mais forte, é importante também que as pessoas tenham autonomia das figuras políticas. Isso é muito importante como movimento e eu acho que a figura do Pablo Marçal, repito, eu nem gosto dessa figura, eu não votaria nele, por exemplo, no primeiro turno, não me traz confiança a ponto de eu depositar um voto. Mas esse fenômeno político é importante a gente ver que essa narrativa da esquerda de gado, né, adora chamar de gado demais, de que todo mundo da direita é gado. E qualquer só coisa ele tá cagado. Não gostou, tá cagado. É isso. Olha, a pessoa não gostou, tá cagado nela. Então, isso foi desmontado. Isso, assim, caiu, né? Essa narrativa. Agora, outra coisa também importante a gente falar que a gente tem uma pauta principal no nosso país, que é realmente os desmandos que acontecem no judiciário, que vem desequilibrando todo o resto do jogo político. E aí, eu senti isso que o professor trouxe. Deu uma apagada um pouco ali no que é a pauta do 7 de setembro, está rendendo, assim, uma briga, uma disputa de capital político que não é a intenção. E ainda vale mencionar que o Marçal, ele nunca falou abertamente, pelo menos não desde que ele assumiu que ele seria candidato à Prefeitura de São Paulo, ele nunca falou de maneira aberta, explícita, que ele era contra os desmandos do Alexandre de Moraes. E veja, isso é importante para o eleitorado da direita, porque a liberdade é um dos pilares da filosofia política da direita, né? Então, assim, a liberdade é vital para quem defende as ideias da direita. Ele não se posicionar de maneira contundente em cima disso, não sei se faz parte de alguma estratégia dele, pode, né? Mas ainda assim, eu não gosto de estratégias que não dão voz às pautas vitais do movimento, porque me passa a sensação de que está com um pouco de vergonha ou de medo de defender o que é vital para aquele movimento. Medo do Alexandre? Mas nós estamos aqui falando todos os dias. Nós não estamos. Pega o gancho. Pega o gancho, justamente... passa no gancho. Não, vamos instalar um grid com gancho aqui. Aí a gente fica assim, quem pega o gancho? Olha que ideia, hein? Maravilhoso. Ô, alemão, presta atenção aí, ó. Vamos colocar aqui um grid com um gancho. A pessoa que quiser falar, ela pega o gancho. Assim eu não preciso parar, eu falo aqui a notícia, aí quem quiser falar, pega o gancho. E quando tiver pega o gancho. Disputa pelo gancho, é isso, eu gostei dessa ideia, vamos lá. Maravilhoso. Pegando o gancho aqui da Geise, concordo absolutamente com o que foi dito com relação ao posicionamento do Marçal sobre o Alexandre de Moraes. O que ele alega é o seguinte, eu não posso falar sobre o Alexandre de Moraes. Aí eu vou contar uma novidade, ninguém aqui pode. Ninguém aqui pode, vocês não podem. Aliás, o X, por exemplo, já foi bloqueado, ninguém nem pode se manifestar lá. Né? Pessoas já foram presas. Tudo porque não tem representante, né? Exato. O Xvideos também não tem. Nem por isso tá bloqueado. O OnlyFans também não tem representante no Brasil. Olha só. Quero ver tem uma vaga bloquear o OnlyFans. Pois é, porque você não sabia, bloqueia? Não tem representante no OnlyFans? Não tem. Você sabe que as meninas estão bravas, né? As meninas do OnlyFans. Né? Circula muito mais dinheiro do que o X. E tem muitos crimes rolando também, mas esse não é a questão central, né? A Graziane Barbosa, eu descobri que ela tinha largado do Belo só para poder mostrar a Sheika no OnlyFans. Não sabia a Sheika disso. do Catar. A Sheika do Catar. Não sabia disso, Pavinato. Mas, enfim... Parece um Taj Mahal, acho. Pois é. Mas então, ninguém aqui pode falar sobre o Alexandre de Moraes. Portanto, isso não mostra, ao menos na minha perspectiva, um candidato confiável no sentido que realmente defende as pautas que hoje a direita está levando, está defendendo. Então ele precisa se mostrar e ele precisa mostrar também se ele é apenas um covarde ou se ele é realmente uma liderança da direita para que
a população possa realmente confiar. E é isso que você vai descobrir assistindo amanhã a Sabatina com Pablo Marçal, aqui no canal da Revista Oeste, às 10h30 da manhã. Amanhã, dia 10 de setembro, até o dia 13. Então, 10, 11, 12, 13, nós teremos sabatinas com os candidatos a prefeito de São Paulo. Lembrando que o Datena e o Boulos não aceitaram Não participar. não vieram. Mas o Datena- O Datena é muito estrela, não vem aqui com os pobres, né? Então, se você é pobre, já saiba o tipo de candidato que você tem. Aí, exatamente. Não quer vir aqui na minha casa, que não quer vir na casa de pobre, não quer vir na casa do povo.